Nesta manhã, eu quero trabalhar com você num tema que muitos não têm se preocupado mais por causa do corre-corre em nossos dias. Na semana passada falei sobre a palavra de Deus, sobre o prazer de lermos a palavra de Deus. E nesta manhã eu quero trabalhar com você sobre o a sós com Deus. Meus amados, esse a sós com Deus, ou seja, a hora devocional, deve ser de extrema importância na vida do cristão. É o momento que ele separa diariamente para um encontro pessoal com Deus, no qual ele busca a direção do Senhor para tudo o que vai fazer durante o restante do dia. É também um instante de inspiração espiritual, além de ser um momento precioso para conhecer o Senhor mais de perto. E em meio a esse corre-corre diário, a hora devocional surge como um oásis. Todo aquele que separa alguns minutos ou mesmo horas do seu dia para estar com Deus passa a ter nesse período o momento mais desejado do dia, em que a alma se aquieta e o próprio corpo relaxa. Além disso, há sempre muita expectativa e novidade na vida daquele que ora diariamente. Veja o que nos disse o salmista no Salmo de número 5, no verso 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Frequentemente nós estamos envolvidos em atividades rotineiras, fazendo sempre as mesmas coisas. E os momentos com Deus, porém, muitas vezes não são tão constantes assim. Se pudéssemos inverter a ordem das coisas, descobriríamos que Deus faz nova todas as coisas se o nosso coração estiver cheio da sua presença. Logo, meus queridos, se há algo que precisa ser característico em nossa vida, é a hora devocional. Qual é, então, a necessidade desses momentos a sós com Deus? Na verdade, a hora devocional é para a vida espiritual do crente aquilo que a alimentação diária é para a vida física. Pense numa questão comigo agora. O que aconteceria se deixássemos de nos alimentar diariamente? Com certeza, iríamos desmaiar, vamos ficar desnutridos, doentes. Dessa forma, assim como o corpo precisa de um horário bem próprio para a alimentação, para poder manter o nível da energia, para poder manter a sua saúde em dia, assim também um homem interior, o espírito do homem, precisa alimentar-se regularmente da palavra de Deus. Veja o que vai nos dizer a palavra de Deus em Jó, capítulo 23, verso 12. Marque esse texto na sua Bíblia. Jó, capítulo 23, verso 12. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras de sua boca prezei mais do que o meu alimento. Queridos, vejam só, a palavra do Senhor é mais importante do que o próprio alimento que degustamos a cada dia. Diante disso, quais seriam os pontos para a reflexão sobre a importância desses momentos com Deus? Vejam só, frequentemente nós estamos ansiosos devido a este mundo turbulento que nos rodeia, a essas crises econômicas, e Deus manda que lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, e isso nós encontramos ao ler sua palavra em 1 Pedro 5,7, em Mateus 6, 25 a 34, em Filipenses 4, verso 5, e para podermos ler esses textos, precisamos de ter um devocional, um a sós com Deus. Nós também encontramos nesses momentos com Deus palavras que nos ajudam quando nós estamos tendo posições precipitadas. Provérbios 19, verso 2, diz, queridos, que muitas vezes nós tomamos decisões que vão trazer consequências terríveis, ou seja, agimos precipitadamente. Podemos também aprender com o Senhor quando precisamos ter uma palavra de alento, quando estamos cansados pelas lutas dessa vida, e ao lermos a sua palavra, nós encontramos palavras poderosas, como nos diz Isaías, capítulo 50, verso 4.
quando precisamos conhecer a Deus com intimidade, quando precisamos desenvolver mais uma vida de santidade, é nesta intimidade com Deus que nós vamos crescer. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16, vai também nos ensinar como viver uma vida em santidade. Quando precisamos separar o precioso do vil, encontramos isso em Jeremias, capítulo 15, verso 19. Meus amados irmãos e amigos, será que você tem dado esse tempo para o seu coração diante de Deus? Talvez você me pergunte, eu tenho procurado fazer isso, pastor, mas como eu posso fazer isso na hora devocional? O que eu posso fazer nesta hora? Como eu posso entender que o meu a sós com Deus eu estou fazendo da maneira correta? Bom, queridos, eu posso te dar algumas sugestões. Como o próprio nome sugere, devemos estar em dedicação íntima com o Senhor, com o coração compungido, contrito, para que possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, para que possamos ser edificados. E este momento de a sós com Deus é a melhor chance de buscarmos comunhão íntima com Deus, porque estamos sozinhos, e é aí que descobrimos qual é o grau de intimidade que temos com Ele. Vale dizer, queridos, que numa reunião de oração, às vezes nos dirigimos a Deus com facilidade, pegamos o microfone e com grandes desprendimentos oramos ao Senhor e muitas vezes mecanicamente. E o mesmo não acontece tão frequentemente quando nós estamos longe da multidão, quando estamos sozinhos em nossos quartos. Quando é assim, muitos se sentem vazios, sem iniciativa, sem condições de falar algo para com o Senhor, ficam divagando. Amados, Deus quer ver a disposição para a oração, Deus quer ver a disposição para a intimidade, para abrir o seu coração. Aquele desejo que você deveria ter com o Senhor, você deve demonstrar, queridos, quando está sozinho e não na frente de todos. Olha o que diz Mateus, capítulo 6, verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Vejam, queridos, se você quer orar, se você quer ter um momento com o Senhor, entra no teu aposento, fecha a porta, busca o Senhor, chore diante do Senhor, porque Deus que está em oculto, Ele vê secretamente, Ele conhece o teu coração, Ele sabe o que você está passando e Ele te recompensará. Eu quero te dar algumas sugestões para o seu devocional com Deus. Vá para a hora devocional, desejando ouvir a voz de Deus. Lembre-se que Ele poderá falar pela leitura da Bíblia, pela oração ou por algum cântico. Esteja atento a cada porção da palavra de Deus, porque Deus pode lhe falar alguma coisa tão especial, mesmo num simples versículo. Tenha um papel para anotar aquilo que você considerar importante. Faça as orações específicas ao Senhor. Coloque diante de Deus alguma coisa que está te incomodando. Ore por aquilo. Também coloque uma relação de pessoas, nomes de pessoas que você sabe que estão necessitadas e comece a ser intercessor dessas pessoas. Comece com um período de louvor, adore a Deus, não peça nada a princípio, apenas mostre o que disse o salmista no Salmo 108, versos de 1 a 4. Preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei, salmodiarei com toda a minha alma. Despertai, saltere harpa, eu despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações, porque a tua benignidade se eleva acima dos céus e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Glória a Deus por isso. Outro texto maravilhoso é um texto muito conhecido de Salmo de número 139, que diz: Senhor, tu me sondas, me conheces, sabe quando me sento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti.
Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Louvado seja o Senhor. Amém? É maravilhoso estudar a palavra de Deus. É maravilhoso entender o coração, o sentimento do salmista quando buscava intimidade com o Senhor. É por isso, meus queridos irmãos e amigos, que todos nós precisamos ter este a sós com Deus. A outra questão que devemos também pensar é que precisa evitar atividades paralelas, ou mesmo ser interrompido por outro motivo, que na hora que você esteja fazendo o seu devocional, você possa ser interrompido. Desligue-se de tudo. Desligue o telefone se for preciso, para que você possa se ligar com Deus. Talvez você até me pergunte, mas pastor, quanto tempo devemos passar em oração? Nós não podemos determinar quantos minutos ou horas podemos separar para esse fim. Pois conforme diz o salmista, bendizer e louvar a Deus é um ato permanente, é um ato contínuo. Olha o Salmo 52, verso 9, para sempre te louvarei, porque tu isto fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante dos teus santos. Porém, queridos, se existe uma grande dificuldade em separarmos um instante para a oração, fica a sugestão de que você comece com 15 minutos diário de devoção espiritual. E nesse período, exponha tudo quanto o seu coração desejar. E você verá que há tantos motivos de oração, há tantos motivos de louvor e adoração, que esse tempo não será mais suficiente e vai despertar em você um desejo de separar mais alguns minutos para poder buscar ao Senhor. Meus queridos, a maioria das pessoas gostam de ler a palavra devocionalmente pela manhã. Basta acordar algum tempo mais cedo e se dedique à leitura da palavra e oração. Mas se você é do tipo de pessoa que já acorda bem alerta e disposta, então é mesmo aconselhar você fazer isso logo, porque nada será melhor começar o seu dia lendo a palavra de Deus. Mas se você, no entanto, é daqueles que se mostram mais ativos à noite, então será melhor fazê-lo após o jantar ou antes de deitar, quando tudo estiver em silêncio. Não existe, pois, um horário padrão. Você encontra várias referências bíblicas sobre os mais diversos horários, ao amanhecer, ao meio-dia, à tardinha, durante a madrugada. O importante mesmo é que você defina uma hora determinada, qualquer que seja. Porque se você não fizer isso, suas boas intenções nunca se concretizarão. E você lerá a Bíblia apenas ocasionalmente. O meu desejo é que você tenha esse a sós com Deus, a começar deste momento. Que Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus. Amém.